as autoescolas mantendo um mercado como monopólio, né, obrigando as pessoas a fazer aula e, portanto, majorando aí o preço, fazendo com que o preço para você tirar a carta fique mais caro, né? Esse de um lado. E do outro lado, ainda a falta de clareza de como é que seria se não for com aulas obrigatórias na autoescola, né? Essa é a questão, é isso que está todo mundo se perguntando. O que vai ser melhor? Não sei. É um balão de ensaio lançado pelo Ministério dos Transportes para que a sociedade discuta e depois eles vão encaminhar aí com certeza um meio termo entre essas coisas. Mas que é um perigo a gente ter gente fazendo é, treinando, né, de treineiro nas ruas de São Paulo, não só com carro, como também com motocicleta, se já tem aí 4 entre 10 motoristas de carro que não têm carta dirigindo, quase 5 entre 10 motoristas de moto dirigindo sem habilitação, imagina se a gente diminuir essa fiscalização aí das autoescolas. Luiz Felipe Nunes continua aqui com a gente, mas vamos colocar também nessa conversa o Antônio José Dias Júnior, que é o coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Já comece dando a opinião que tem em relação a esse assunto. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Olha, o que a gente tem que entender com esses números que o governo apresentou, das pessoas que têm moto e não têm habilitação, e também dos carros, a gente tem que compreender que às vezes acontece de, por exemplo, o adolescente, o jovem que acabou de tirar a sua CNH e quem tira a moto para ele financiado é a mãe. E a mãe não tem habilitação na categoria A, pode ser só na B. Então nós temos que verificar realmente quantos são as pessoas que estão dirigindo ou pilotando sem a devida licença. Ter o veículo em seu nome não necessariamente faz com que você tenha que ser habilitado. Por quê? Porque é um bem que você pode ter, comprar sem ser habilitado. Agora, você dirigir um veículo no qual você não é habilitado para aquela categoria é uma infração gravíssima que tem um problema muito grande. E com relação a eliminar a autoescola, o que acontece? Hoje nós temos no Brasil um dos trânsitos que mais mata no mundo, mata muito mais do que guerras. Nós chegamos hoje a ter 38 mil pessoas que vêm ao óbito anualmente no Brasil. E, teoricamente, as pessoas passaram por uma autoescola, aprenderam a dirigir. A redução ou a eliminação total das autoescolas, da necessidade de se aprender, vai trazer um trânsito muito mais inseguro. O ideal seria, por exemplo, na redução. Hoje nós falamos em 20 horas aulas, poderia reduzir-se para 10, por exemplo, e aí gradativamente até que tenhamos uma melhor educação no trânsito, trazendo uma educação desde a escola primária, desde o momento em que a criança está entrando, começando a entender o que é o trânsito. Se a gente educar as crianças, talvez no futuro, essa ideia de se eliminar a autoescola, de se poder fazer aula, veja bem, a ideia é você elimina a autoescola, mas você só pode fazer as aulas com um instrutor que esteja filiado ao Detran. Então, assim, não vai, as autoescolas elas não vão acabar, porque vão ter aquelas pessoas que não sabem dirigir, não aprenderam com o pai, com a mãe, ou que querem levar uma ideia um pouco mais, ou que querem ter uma instrução um pouco mais elaborada. Hoje, se a gente fizer um comparativo, a pessoa que ela tem a CNH dela cassada, que é quando você tem algum problema na CNH, você ficou suspenso e tomou uma infração de trânsito, você tem a sua CNH cassada e fica 2 anos sem dirigir. Para essa pessoa voltar a ter a habilitação dela, para ela voltar a ter a CNH, ela não precisa fazer autoescola. Mas é sempre recomendável que ela faça 3 aulas para ela relembrar aquilo que é necessário, porque com o tempo as pessoas vão perdendo o que aprenderam na autoescola. Então, eliminar de vez, eu acredito que é uma atitude temerária, por mais que possamos dizer que vai baratear. Mas o que acontece? Há 30 dias, mais ou menos, o presidente Lula sancionou uma lei que trouxe a CNH para aquelas pessoas de baixa renda que estão cadastradas nos programas do governo federal, que eles não vão mais pagar para ter CNH. O valor das infrações de trânsito, o valor das multas vão ser revertido para as pessoas de baixa renda cadastradas nos programas federais para poder tirar CNH de graça. Então agora o ministro vir falar que é caro e aí fica impeditivo, causa-nos estranheza por isso. Porque agora há pouco já foi sancionada a lei. Ou seja, vai reverter para essa camada da população mais pobre. E com isso nós vamos ter
a possibilidade dessas pessoas que estão sem CNH, estão dirigindo ou pilotando motos, de tirar a CNH se elas estão cadastradas nos programas federais. Então, veja bem, o ideal seria, se acha que 20 aulas é muito caro, a autoescola está muito cara, poderia se reduzir gradativamente, por exemplo, para 15, depois 10, 5 e quem sabe daqui a 10, 15 anos, retirar de vez, como acontece em outros países, como acontece na Alemanha, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, em que você só vai ficar obrigado a fazer aquela prova. E aí a questão você vai fazer a prova sem ter treinado? Veja, a parte teórica continua. Você vai ter que fazer uma prova e vai ter que aprender de alguma forma. Hoje a gente sabe que na internet já tem todas as perguntas que o Detran faz. Então as pessoas elas acabam se treinando para verificar qual que é a placa, elas acabam estudando a mais daquilo que precisa. Por quê? Porque a internet já te fornece isso, como o repórter falou, antigamente era para o papel e agora é digital. Então no digital está mais fácil. Agora, Mas retirar as aulas no trânsito é perigoso. para ser Antônio, o que não está claro para mim retirando essa obrigatoriedade da autoescola, e mesmo com a obrigatoriedade, como é que é essa regra de se aprender a dirigir na rua? Com a autoescola pode, sem a autoescola não vai poder em ruas mais tranquilas? Como é que vai ser isso? Veja bem, a ideia de retirar a obrigatoriedade das aulas não vai trazer para qualquer pessoa ensinar a outra a dirigir. A pessoa que vai ensinar a dirigir, ela vai ter que ser filiada ao Detran. Então, ou seja, é um instrutor que passou por um curso que tem a condição de dar a aula. O que vai acontecer essa aula vai ser num carro de autoescola adaptado com freio e a embreagem, ou ela pode ser no carro particular. Tudo isso, essa parte que o governo federal quer fazer, essa legislação, ela tem que trazer. Dizer, olha, você vai poder fazer as aulas, mas somente com o instrutor do Detran, que está credenciado, e somente no carro fornecido por ele. Ou seja, você elimina a obrigatoriedade, mas ainda mantém que, caso você queira fazer as aulas, elas terão que ser feitas com um instrutor de autoescola. E aí nós vamos mais além. Por quê? Hoje o Detran não fornece o veículo para você fazer o seu exame prático. O exame prático é feito no carro da autoescola, naquele carro que você treinou. Como é que ficaria essa questão do exame? Veja, você vai precisar contratar uma autoescola de qualquer forma, só não vai ser obrigado a fazer as 20 horas aulas que hoje tem. Coordenador, complementando, bom dia para o senhor, aqui Luiz Felipe Nunes. Ontem, o ministro dos Transportes fez uma fala afirmando que uma pessoa que ainda não sabe dirigir poderia contar com o apoio de amigos, família, ele até cita a comunidade de uma igreja, por exemplo. Então, o próprio ministro, ele contradiz um pouco essa questão sobre aprender em um veículo propriamente do Detran. A questão que a gente faz para o próprio Ministério dos Transportes é essa. Claro, se a pessoa quiser fazer uma aula pela autoescola, ela pode seguir fazendo, mas ela precisa aprender de alguma forma. Ela vai chegar na prova prática, ela precisa aprender de algum jeito. E o próprio ministro dos Transportes colocou essa possibilidade do que hoje é informal, mas na boca de um ministro passa a ser formal. Aliás, ele conduziu esses estudos. Então, apenas para colocar também o posicionamento do Ministério dos Transportes na fala do próprio ministro. Pode ser que em algum momento a assessoria de imprensa do Ministério ou do governo federal entre em contato com ele, mas da boca do próprio ministro foi isso que ele disse para a gente ter também o esclarecimento de que não apenas funcionários credenciados poderiam estar do lado de um motorista. Fica aí também essa informação do Pato. Isso que já acontece bastante. Sim, sem né? dúvidas. O ministro ele alterou as falas dele durante o dia. Ele começa a parte da manhã dizendo que nós vamos eliminar as autoescolas, mas você vai ter que fazer dentro com um instrutor credenciado ao Detran. No final do dia ele já começa a falar, não, pode ser com qualquer pessoa. Veja, é perigoso, porque eu sempre digo aqui, trabalhando com direito de trânsito há bastante tempo, nós temos muitos vícios. E aí esses vícios que são eliminados pelo instrutor da autoescola. Aquela pessoa que se credenciou, que entende do trânsito de uma maneira bem forte, ela consegue falar para a pessoa, olha, aqui é a sua preferência. Hoje nós temos um trânsito que eu digo que o trânsito, ele, se você conhece as regras, ele é perfeito. No papel, ele é muito bom. Só que quando a gente vai para o trânsito real, do dia a dia das cidades, nós temos motoristas fazendo barbaridades que
você aprendeu na autoescola que não era para fazer. Você aprendeu com o seu instrutor do lado, só que você foi esquecendo. Então, deixar uma pessoa não credenciada, digo, uma pessoa não habilitada para você instruir, vai ser perigoso. Deixar aquela questão, por exemplo, que eu sempre brinco aqui no escritório, fazer o pé de pato quando você está parado no morro, que é apertar a embreagem e o acelerador ao mesmo tempo para manter o carro parado. Isso, o instrutor da autoescola fala, não pode fazer, porque quando você estiver fazendo na sua prova, isso pode te reprovar. E vamos mais além, na questão da motocicleta, que requer um equilíbrio. E aí o instrutor ele consegue corrigir, dizendo para você como você vai fazer passar pelos cones, onde você pode chegar, onde você não pode chegar, qual que é a dica para isso. E isso é importante por quê? Porque quando você estiver dirigindo o carro ou pilotando a moto no dia a dia, você vai se lembrar sempre. Então, eliminar dessa forma, nós acreditamos que é muito temerário. Agora, vamos partir de um princípio de que sim, pode se tornar mais perigoso a alguém aprender a dirigir sem o auxílio de uma autoescola. O que mais chega hoje no nosso WhatsApp aqui é problema identificado por ouvinte no serviço prestado pelas autoescolas. Então o quebra obrigatório. Teve um ouvinte aqui que disse, doutor, que o instrutor dele no dia da prova falou o seguinte: pode pousar até um helicóptero de ponta cabeça aqui que você não vai passar se não pagar. São reprovações forçadas para que a pessoa continue pagando a taxa para refazer a prova. Teve ouvinte aqui que mandou que não aprendeu a dirigir na autoescola e teve que pagar depois a aula particular para aprender de fato a dirigir. Teve presa uma quadrilha de dedo de silicone. A pessoa não precisava fazer um A para ganhar a CNH. Era um molde de silicone com o dedo da pessoa que batia lá na aula teórica, depois batia na autoescola para a aula prática. O que fazer para a gente tentar melhorar e, além de tudo, o preço, né? Tá custando quase R$4.000 em alguns lugares para tirar uma CNH. O que precisa fazer para mudar isso dentro das autoescolas? Primeiro é a denúncia. Veja bem, quando isso chega ao público, a gente tem que verificar no universo todo que nós temos de autoescolas. Quantas são essas que estão erradas? Essa questão do dedo, do silicone, de pagar para você ser aprovado, tem que denunciar. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que é o celular. Então quando você for fazer a sua prova, quando é o carro, você acaba indo para um circuito, deixar alguém filmando para ver se você errou efetivamente. Quando você for fazer o de moto, deixar alguém filmando. Você não vai poder fazer isso dentro do carro, mas você pode colocar o seu celular em algum lugar para verificar quais são os erros que você cometeu. Porque os erros, eles são objetivos. O instrutor, ele tem que, o fiscalizador do Detran, ele tem que verificar aquilo e falar, olha, no caso da moto, ele comeu a faixa amarela quando foi fazer os cones. No caso do carro, ele esqueceu de puxar o freio de mão ao final da baliza, ele esqueceu de dar uma seta. Tudo isso pode ser verificado através de imagens. Se você fez um circuito perfeito, do qual você não pontuou o suficiente para ser reprovado, você tem que questionar isso sim. E caso seja oferecido alguma forma de facilitação, você tem que fazer a denúncia. Eu sempre digo aqui, essa facilitação uma hora cai. Por quê? Porque vão ser sempre os mesmos instrutores do Detran que estão reprovando, e aí se houver uma denúncia, a Polícia Civil fizer o trabalho dela, ela vai encontrar essa máfia e vai cair a casa. E depois de cair a casa, você que pagou também pode ter um problema na sua vida. Então, é assim, você verificou que tem algum problema, você denuncie, não fique calado. Vá até pode fazer online hoje em dia o boletim de ocorrência, ou vá até a delegacia e relate o que aconteceu. Agora, para baratear, nós temos um problema grave, que a gasolina está caro, o álcool está caro. Então, o que tem que fazer? Digo de novo, reduzir de 20, talvez para 15, talvez até mesmo para 10. Acabar com essas exigências de aulas, por exemplo, noturnas, colocar assim 10 aulas, eu creio que seja o suficiente. Aquela pessoa que queira fazer a mais, ela vai pagar pelo seu pacote maior. E lembrando que a questão também das autoescolas está um pouco mais caro, ela vem desse problema de você ter que manter um instrutor o tempo todo, você tem a questão trabalhista da autoescola. Então, assim, não é só eliminar que vai fazer com que a CNH fique mais barata, porque eu questiono de novo, se você eliminar, como é que vai ser feita a prova? Vai ser feita a prova no seu carro? E se seu carro for automático e necessita fazer num carro manual?
Então você vai precisar de um carro emprestado. Esse é um problema, por exemplo. Esse é um problema. Você quer encaminhar seus filhos para aprender, você não tem o carro. Você vai ter que contratar uma pessoa com carro mecânico para poder aprender no carro mecânico, porque o exame é feito no mecânico. Hoje nem todo mundo tem carro mecânico, né? Hoje você tem menos carro mecânico do que carro automático. Enfim. Poderíamos fazer aí, por exemplo, também a habilitação só para carro automático. Veja, Carro nós já elétrico. temos essa restrição do carro automático para um PCD. Por exemplo, uma pessoa que tem um encurtamento no membro, algum problema no joelho, ela tem que dirigir só carro automático. Então, por que não trazer isso para a CNH? Porque nós temos hoje, foi como bem dito, hoje a maioria dos carros vendidos já são automáticos. Então a gente já consegue reduzir um pouco mais o valor da CNH se você trouxer o carro automático. Aquela pessoa ela só vai poder dirigir o carro automático. Por exemplo, uma categoria B, que é de veículos, de automotores, carro, B+1, que seria só para carro automático. Isso seria uma possibilidade. Então, a questão vai ser essa. Ainda está muito iniciando essa questão, porque nós já tivemos projetos de lei desde 2020 para eliminar a autoescola. Só que como é uma questão que se pode tratar no ambiente da Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério dos Transportes, o governo capitaneou isso. Porque se fosse através de projeto de lei, o Código de Trânsito Brasileiro seria modificado. Mas como não há necessidade de ouvir o Congresso Nacional nesse caso, o governo ele precisa sentar direitinho, conversar o Ministério dos Transportes, junto com a Secretaria Nacional, com o secretário Adroaldo Catão, para verificar qual que é a melhor saída. E, na minha opinião, a melhor saída não é eliminar a autoescola nesse momento. Pode se reduzir, para sim baratear. Mas depois, quem sabe, num futuro, quando depois a gente tiver educado as nossas crianças, aí sim a gente consegue fazer essa eliminação total. Perfeito. Agradecer então a participação do coordenador da Comissão de Trânsito, de Direito do Trânsito da OAB de São Paulo, Antônio José Dias Júnior. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia.